Não? Coloca aí. Do meio tá bom? Aqui, tá. Respira. Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje em nossa escola bíblica dominical online. É a EBD Lindéia Online. Eu quero desejar a você que está em sua casa, em seu lar, eu quero te desejar um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje seguindo as orientações das leis, as orientações da justiça. Portanto, estamos com um número muito reduzido, apenas 3 professores de escola bíblica dominical e a equipe técnica da nossa igreja. E eu já quero agradecer aqui o Luciano, agradecer ao Alexandre e ao nosso irmão Leonardo, que faz parte da equipe técnica, que tem nos ajudado neste momento difícil, mas um momento que vai passar. E nós queremos iniciar esta escola bíblica dominical fazendo uma oração. Logo após orarmos, nossa irmã Vera estará louvando a Deus com um hino, e nós estaremos falando aqui durante alguns minutos sobre a última lição do nosso trimestre. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, dê o seu like, para que a gente possa uma pessoas. E nós bem sabemos que a palavra do Senhor, ela é cura para a alma. Sempre foi, mas neste momento de crise, de dificuldades, nós estamos alicerçados na palavra do Senhor. Estamos confiando na palavra do Senhor. Logo após a irmã Vera estará louvando, e nós estaremos aqui interagindo com o professor Jonathan e a superintendente de escola bíblica dominical, nossa irmã Daniela. Dizer, te exaltar, te glorificar. Nós sabemos que não existem restrições para que não existem restrições para estarmos em templos para que o Senhor nos ouça. E os nossos irmãos que estão nos seus lares agora, Senhor, o nosso pedido é que a sua paz reine nos corações, é que o seu amor impere nas almas neste momento. A nossa oração nesta manhã é que o medo, que o pânico seja destruído e que entre, Senhor, a paz, a esperança, a alegria nos corações, porque mesmo em meio ao caos, nós confiamos, nós acreditamos no Senhor. Intervenha, Senhor, em nossa nação, intervenha em nosso planeta, nos países afetados por este vírus. Que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai. Assim nós oramos nesta manhã,
em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmã Vera, louvando ao nome de Jesus. Eu cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. Você que está em casa, que a paz venha reinar sobre o seu lar. Que as bênçãos do Senhor cheguem sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre a tua casa levanta o teu rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem vê o crente sorrindo, de repente chega até pensar que o crente 24 horas vive sem motivo para chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus. É que o crente não chora para o mundo ouvir, ele chora para Deus. Seu pranto do céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz o coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora para Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Oh, o céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima para Deus é uma frase, e só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra Ele porque sabe, Ele é o único que pode consolar. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Seu pranto do céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz o coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora para Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Oh, o céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir.
Amém. Deus seja louvado por tudo. Quero convidar nosso professor Jonathan, convidar a nossa superintendente irmã Daniele, para que a gente dê início, já que a introdução da Escola Bíblica Dominical, estaremos estudando hoje a lição de número 13. A lição de número 13, que traz por título o novo homem em Jesus Cristo. Chegamos à última lição deste trimestre, hoje, dia 29 de março de 2020. Trimestre esse que estudamos sobre a raça humana, origem, queda e redenção. O comentarista deste trimestre foi o pastor Claudionor de Andrade, que tem sido um instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas. O texto áureo da nossa lição hoje está registrado na carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso, no capítulo de número 4 e o versículo de número 13. Efésios, capítulo de número 4 e versículo de número 13, que diz-nos assim a palavra do Senhor: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática está escrito desta forma: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe está registrada em João, Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreve João, no capítulo de número 3, e versículo de número 1, e ao versículo de número 16. Portanto, já fazendo aqui uma introdução desta lição, o novo homem em Jesus Cristo, eu quero começar contando a você uma história verídica. Aconteceu há alguns anos nos Estados Unidos um acidente com uma garota de 16 anos. Infelizmente, essa garota veio a falecer. Chegou a dura notícia para os pais e uma difícil decisão teve que ser tomada. Doaremos ou não os órgãos da nossa filha que acabou de falecer? E eles chegaram a uma conclusão que deveria doar os órgãos daquela garota. E do outro lado do país havia uma mulher chamada Patrícia, que o seu coração já estava quase que parando já há alguns anos. Ela precisava de um coração novo, com urgência, ou senão ela viria a morrer. Sabendo disso, então, o hospital entra em contato, encaminha o coração daquela garotinha, e os pais colocaram uma condicionante para que fizesse a doação daquele coração. A condição era: nós vamos fazer a doação deste órgão, desde que
após fazer esse transplante de coração, nós vamos viajar até a sua cidade e nós queremos ouvir o coração da nossa filha bater dentro do seu corpo. Então o coração foi, a cirurgia foi maravilhosa, teve um êxito grande. Patrícia recebeu uma nova vida, uma nova perspectiva, porque havia um coração novo batendo agora em seu peito. E os pais viajaram, chegaram ali com o estetoscópio na mão. Antes de ouvir o coração batendo, a mãe da garotinha, que se chamava Taylor, abraçou Patrícia muito forte. Começaram a chorar, e logo após aquele momento único, aquele momento ímpar, ela pegou o estetoscópio, colocou em seus ouvidos, e a outra parte colocou no coração de Patrícia, e ouviu aquele coração pulsar com muita força. O corpo era da Patrícia, mas o coração era de Taylor. Qual a comparação que nós fazemos que encaixa dentro desta lição que nós estamos iniciando agora neste momento? Nós perdemos a nossa vida espiritual quando Adão peca no jardim. Perdemos essa imagem e semelhança que tínhamos com o nosso Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, em nossos pecados. Essa imagem agora, que era muito semelhante a Deus, se torna uma imagem distorcida. Aquele homem criado em perfeição, semelhante a Deus, com alguns atributos que Deus tem e compartilhou com o homem, ele perde, e através do pecado a maldade entra dentro do homem, e o homem morre espiritualmente. Ele precisava de uma nova vida, ele precisava nascer de novo. Daí então, Jesus Cristo, assim como o coração de Taylor bateu no coração, no peito de Patrícia, assim, através da morte de Jesus Cristo, temos a vida dele em nós. Portanto, nós somos novas criaturas em Deus, porque a vida dele está em nós. E quando nós falamos do coração, nós estamos indo muito além de um órgão. Quando nós falamos que a vida de Deus está em nós, nós estamos falando que as características deste Jesus Cristo, ela está em nós também. Foi por isso que Paulo falou: as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se fez novo por quê? Porque o fruto do Espírito, que está enxertado dentro dos nossos corações, são exatamente as características que Jesus tem: bondade, longanimidade, mansidão, fé, esperança.
pacote toda essa natureza deste homem perfeito, Jesus Cristo, o homem perfeito, onde não habitou pecado em seu corpo. Através deste fruto do Espírito Santo, nós fomos agraciados com essas características que são inerentes à pessoa de Jesus e que hoje habitam em nós. Portanto, a perfeição, segundo o olhar humano, era impossível, e de fato é, mas pela fé e por termos Cristo em nós, nós conseguimos atingir este patamar, porque quando Ele está em nós, professor Jonathan e superintendente Daniel, nós pensamos como Ele pensa, nós agimos como Ele agiu, porque se a vida dele está em nós, não há outra coisa a não ser de agirmos e reagirmos como Ele agiu e como Ele reagiu. Portanto, é uma graça infinita, maravilhosa, uma misericórdia de Deus para com as nossas vidas, porque hoje nós somos, de fato, uma nova criatura. Portanto, que você que está em sua casa, eu peço que você faça uma reflexão deste texto e disso que nós estamos falando com você aqui. Quais são as suas características? Como é que você tem agido? Como é que você tem reagido? Será que as nossas características, as nossas ações e reações estão parecidas com as ações e reações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A gente consegue perguntar, a gente consegue responder a uma pergunta: será que eu sou uma nova criatura? A Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore. Ele faz menção a duas árvores: a árvore má e a árvore boa. A árvore má produzirá frutos maus, mas a árvore boa produzirá frutos bons. Portanto, aquilo que nós estamos fazendo está demonstrando com clareza qual é a nossa natureza. É uma natureza boa ou uma natureza ruim? E isso não se define através de falas. Isso não se define através de sermões. Isso não se define através das nossas pregações. Mas isso se define, professor Jonathan, e eu não sei se o senhor há de convir comigo, que se define através daquilo que nós fazemos, das nossas ações. Daí eu já passo a você essa pergunta e peço que você dê prosseguimento a este assunto, e nós vamos então interagindo um com o outro aqui, dando prosseguimento sobre este tema tão maravilhoso que é em Jesus Cristo. Professor Jonathan. A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. A respeito do que o superintendente Lucas está falando, a respeito do novo homem. O interessante é quando a gente vai olhar para o novo homem, ele ainda traz consigo a carga do velho homem. Né? É bacana a pergunta que você fez. Quais são as suas ações? Não sei se essa foi a pergunta mesmo, o significado, mas quais são as suas ações? O que você tem feito como o novo homem? Uma vez que
se a gente for olhar pela questão hereditária, nós trazemos a carga do velho homem, porque hereditariamente nós somos de Adão. Então nós trazemos a carga do pecado na hereditariedade dela. Mas como filhos adotivos de Deus, na questão da adoção, aí nós trazemos a carga de Cristo, como você falou, dito aos Gálatas, né? Que a gente traz aquela questão do fruto do Espírito, mansidão, e vai assim por diante. Mas é bem fato que é uma briga do novo homem com o velho homem. Mas na caminhada com Cristo, a gente vai aprendendo sobre o novo homem. E assim, igual no início da lição fala aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Porque é gradual. Porque isso é gradual, né? A gente vai deixando as velhas práticas e vai adquirindo as práticas do novo homem através de Jesus Cristo, porque é só através dele, da ação do Espírito Santo, que a gente consegue alcançar esse novo homem perfeito. E alcançando ele, pode ter certeza que vai alcançar. Isso é um fato, até porque na leitura bíblica em classe, a gente vê aqui um diálogo entre Jesus e Nicodemos, que era um príncipe dos judeus. Havia, a Bíblia diz, no capítulo de número 3, versículo de número 1 de João, está escrito: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem que tinha pleno conhecimento da lei, mas faltava-lhe então este conhecimento pleno, que para o homem ser um novo homem, ele teria que nascer de novo. E falando sobre isso, eu peço que a superintendente Daniele dê prosseguimento aqui, falando sobre este tema, o novo nascimento. A paz do Senhor para todos. É um prazer estar aqui falando a vocês e aprendendo mais da palavra do Senhor. Muito bem, na nossa leitura bíblica em classe, ela vai tratar de um diálogo de Jesus com o príncipe dos judeus chamado Nicodemos. Interessante que Nicodemos ele vai ter com Jesus, e por ele ser um fariseu da época, ele poderia muito bem estar querendo mesmo saber o que Jesus tinha para falar. Mas Jesus, como nós sabemos, ele não perde a oportunidade. Chances. Jesus ele é o objetivo desse diálogo. Haja vista, Nicodemos era um homem muito respeitado, um homem eticamente correto. Nicodemos ele corrigia o comportamento da sociedade. Então, aos olhos dos homens, era um homem correto, um homem bom, um homem que tinha boas obras. Um homem que dizimava, um homem que ia ao templo. Então ele cumpria com toda a retórica de sua crença farisaica. Interessante que Jesus vai falar com esse homem a respeito do novo nascimento. E ele vai dizer assim: como posso eu voltar ao ventre de minha mãe? E Jesus vai dizer para ele: você sendo mestre, Jesus o chama de mestre. E quando Jesus conversa com Nicodemos, ele vai enaltecer muitas qualidades. Ele o chama de mestre. Jesus está reconhecendo que Nicodemos ele era conhecedor de toda a palavra, ele era praticante da lei, e isso não o fazia digno de entrar no reino dos céus, porque Jesus vai dizer que aquele que não nascer de novo, ele não pode entrar no reino do céu. Então isso é uma condição determinante. E aí, partindo disso, a gente pergunta: mas o que seria esse nascer de novo? A palavra novo aqui no contexto, ela vai tratar de algo inédito, algo que ninguém nunca viveu. E é exatamente isso que Jesus ele vai promover em nossas vidas. A salvação, ela vai trazer em nós algo inédito, algo novo. Eu não vou viver com a minha aparência apenas, porque se pensarmos assim, Nicodemos visivelmente era um homem correto. Mas Jesus não está tratando aqui de uma aparência, de um verniz,
de algo que aos olhos está correto. Ele está tratando de algo que concernente àquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, como o superintendente Lucas falou, concernente às nossas atitudes. O que falamos. Então, dizer para ele, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E Nicodemos, ele começa a ouvir essas palavras. Diz para ele assim, não te maravilhes, é necessário vos nascer de novo. Você nasceu de novo? Nós nascemos de novo? Temos uma mente nova? Ou estamos, quem sabe, envolvidos no nosso dia, no cargo que temos, na posição que ocupamos, no discurso apenas que falamos? É claro que o nosso exterior ele vai refletir o que há dentro em nós. Mas se observarmos lá no livro de Números, capítulo 21, lá nos 10 mandamentos, o 10º mandamento vai dizer assim, não cobiçarás. Então, se a gente pensar nos 10 mandamentos, até o 9º mandamento, a palavra vai tratar de coisas que qualquer legislação, ela pode julgar. Não matarás, não roubarás. Mas quando a palavra vai dizer, não cobiçarás, ela está nos chamando a atenção para que a gente tome cuidado com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa. É se tornar alguém que nunca havia sido antes. Inédito. Maravilhoso. Então, repetindo, nascer de novo não é receber algo que não tínhamos antes, mas nascer de novo é se tornar alguém que nunca havíamos sido antes. E a gente vê isso com muita clareza na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem íntegro, reto, que tinha suas convicções, mas no momento que ele encontra com o Senhor, e aqui é um ponto importante, porque para haver esse novo nascimento, tem que haver primeiro o arrependimento, para depois do arrependimento haver a conversão, que a gente vê que foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Ele se arrepende, há uma conversão, há uma metanoia. O que significa essa palavra? Mudança de mente, mudança de atitude. Foi o mesmo que ocorreu na parábola do filho pródigo. Essa metanoia, essa mudança de mente, essa mudança, e quando a nossa mente muda, as nossas ações mudam também. Então, quando Paulo se arrepende, há uma conversão. E quando há aquela conversão, aquela mudança de mente, aquele que perseguia passou a ser perseguido. Então, um novo homem, quando há um novo nascimento, a Bíblia fala isso com muita clareza. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. Porque essa velha natureza, ela está subjugada por esse novo homem. Portanto, as nossas ações, nós voltamos aqui novamente a falar sobre isso. As nossas ações é que comprovam se nós somos novas criaturas ou não. E isso, se a gente for notar bem, isso se dá por Jesus Cristo. Isso se dá por Jesus Cristo. Correto. Porque se o homem for consultar direitos, consegue a princípio endireitar os caminhos dele. Assim como muitos aprisionados saem da prisão, faz alguns tipos de tratamento e se... Mas o que Jesus traz a Nicodemos é um alinhamento à justiça de Deus. Esse alinhamento se dá por Jesus Cristo, advindo de Deus, enviado da parte de Deus para se alinhar. Qualquer tempo que necessário for, haja vista, somos sujeitos a falhas, a quedas. É quando você entende
que o seu pecado, ele pode te afastar de Deus hoje e também na eternidade. É quando nós entendemos que por si mesmos nós não conseguimos alcançar o nível de santificação, que é a cabeça de principado e potestade. Portanto, se a gente consegue atingir um patamar desse, é concluindo aquilo que você acabou de falar, se estivermos em Cristo e se Cristo estiver em nós. Eu gosto muito, eu ouvi alguns dias atrás de um amigo algo muito interessante, e ele me disse, Luciano, o seguinte: nós somos a média das 3 pessoas que nós mais convivemos com elas. Que você tem manias, que você tem um jeito de falar, um jeito de andar, um jeito de proceder, muito parecido com as pessoas que você convive com elas. Eu trabalhei com um senhor há muitos anos atrás, e todo mundo pensava que eu era filho dele, porque eu comecei a andar como ele andava, falar como ele falava. Era numa farmácia, eu aprendi a atender os clientes ali, como ele atendia, a indicar o medicamento da forma que ele indicava. Aí todo mundo me perguntava: você é filho dele? Eu disse: não, sou não. Mas depois eu descobri, eu passava mais tempo com ele, com este meu patrão, porque eu passava com ele 8 a 9 horas diariamente, do que com o meu próprio pai, que eu o via à noite, a gente dormia, mas o que eu convivia mais era com o meu patrão do que com o meu próprio pai. Então eu absorvi muitas características desse senhor. Então nós somos a média das 3 pessoas que nós mais convivemos com ela. Ou seja, se nós estivermos próximos de Cristo, na verdade Ele está em nós, mas se nós estivermos de fato próximo dele, Ele próximo de nós, na verdade é muito mais do que próximo, porque está dentro, e o dentro é mais próximo do que está próximo. Então, quando nós temos essa vida de Jesus Cristo em nós, aí a gente absorve dele essas características que ele tem. Então a gente consegue ser bom, porque ele é bom. E interessante que isso é feito de uma forma que não é forçada. Você não precisa forçar para poder pegar a mania de alguém que você convive com ela. É automático, é natural. Então, quando nós estamos com Cristo, é natural, sem muito esforço humano, que sejamos como Ele, que façamos aquilo que Ele faz. E eu acho super interessante. Sim, é isso mesmo. E a cada momento, a cada tempo que a gente vai vivendo na presença do Senhor, Ele vai nos moldando, porque a palavra vai dizer que o Espírito Santo ele vai nos aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo, né? E aí a gente chega naquele que é a justificação, a santificação e a glorificação. O que o Lucas falou aí, interessante, quando a gente pega a Bíblia e traz para o nosso cotidiano, fica mais fácil da gente entender. Isso tem que partir do homem, tem que partir da pessoa, né? Tem que partir dele. Automaticamente o velho homem se torna o novo homem. A gente vai ver também Jesus, quando ele começa o ministério dele, qual que é o início da pregação dele? A pregação de Jesus, antes de Jesus já veio João Batista pregando sobre arrependimento, Lucas 3:3. Depois Jesus começa o seu ministério, mas ainda não tinha sido feita a conversão dele. Mas quando Pedro converte, quando Pedro muda, quando Pedro se arrepende, lá em Atos 3:19, Pedro vai pregar sobre arrependimento no discurso dele. E quando Pedro prega sobre arrependimento,
A palavra é tão forte, a pregação que Jesus iniciou, depois que Pedro veio, que quase 5.000 pessoas se arrependem e se convertem também. Então, antes disso tudo, é necessário que haja um arrependimento. E o que é o arrependimento? Ele é se voltar-se a Deus, voltar-se a Jesus. E Jesus vem trazer isso para a gente, Jesus vem trazer isso. O novo homem, a característica crucial do novo homem é o arrependimento. Ele é um homem arrependido. É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro passo. É o primeiro passo e isso permanece nele também. Porque você vai ver que o novo homem, ele olha para trás e ele não sente nenhum afeto nas coisas que ele fez. Não vê nenhuma alegria no que ele fez. Aí você vê que é a característica do homem arrependido. Então é necessário para que se faça o novo homem, primeiro haja o arrependimento. Aí depois disso vem a regeneração, vem a justificação e vem a questão da santificação. A santificação que vem posicionar, o tempo nosso é corrido, aí ia falar da santificação posicional e daquela gradativa. Posicional, a gente pode olhar para o ladrão na cruz, que ele já teve uma santificação posicional, já morreu e já partiu com Cristo, mas também partindo da questão do arrependimento. Correto, professor Jonathan. E o que eu acho interessante, só para a gente dar uma passada rápida aqui na santificação, que a santificação, na verdade, não é o quanto de Deus que tem em nós. Eu ouvi isso ontem e achei muito maravilhoso. Mas é o quanto de nós tem Deus. Não é o quanto de Deus que tem em nós, mas é o quanto de nós que tem em Deus. E assim nós finalizamos a nossa escola bíblica dominical hoje. Nós vamos pedir a nossa irmã Vera que louve o Senhor com mais um hino e dizer a você que no próximo trimestre nós estaremos aqui. Eu sei que o momento é difícil. A melhor coisa que nós gostamos de fazer é dar um abraço, um cafuné, um cheiro, um aperto de mão. E nesse momento que a gente não está podendo fazer isso, eu quero transmitir aqui em nome do Departamento de Escola Bíblica Dominical, através das nossas palavras, eu quero transmitir a você um abraço, um aperto de mão. Se sinta abraçado neste momento. Eu sei que o momento é propício ao medo, mas o problema é que o medo, ele gera o pânico, e o pânico gera a morte. Eu quero dizer para você, se resguarde, siga todas as orientações, mas não sinta medo. Não sinta medo. Sinta paz. Sinta a tranquilidade, mesmo ao caos. Ontem eu estava pensando em Pedro, que você disse aqui agora há pouco, condenado à morte, sabia que ia morrer no outro dia. Pedro, ao invés de ficar desesperado, arrancando os cabelos da cabeça, comendo unha, Pedro dormiu. Nós precisamos ter paz em meio ao caos, ter tranquilidade em meio ao mar agitado, porque Cristo está conosco em nosso barco e nós chegaremos do outro lado. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja. Irmã Vera cantando e o nosso pastor Júlio José nos despedindo com a bênção apostólica. Muito obrigado por estar conosco aqui neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Foram 2
chorava, bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo do céu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia, Jesus. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. O refrigério nossas almas, que possamos crer e acreditar que tudo está debaixo de suas mãos, e que Ele nos guarda, que Ele nos livra e nos capacita. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, oh, aleluia. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando aí pelo Instagram, pelo Facebook. Os milagres de Deus. Hoje, às 20h já estaremos nos organizando, porque às 18h30 estaremos iniciando mais um culto em gratidão e louvor ao nosso Deus. Tem coisa boa chegando. Nós cremos que estas aflições são momentâneas, como diz Paulo, mas Deus nos dará a vitória em o nome de Jesus. Então, 18h30, acesse aí o Facebook da Delindeia, Instagram da Delindeia, de outros irmãos, e seja abençoado, porque teremos aqui um culto para a honra, glória e louvor do nosso Pai. Que Deus abençoe o nosso departamento de Escola Bíblica Dominical, a superintendência, todos os professores. Domingo que vem começaremos um novo trimestre, quem sabe Deus abençoando, com a igreja retornando às atividades, à sociedade,
progressivamente retornando. Vamos orar, meus irmãos, pelo presidente da República, pelos governadores, pelos prefeitos, pelo legislativo, pelo judiciário, para que eles tenham sabedoria, entendimento, para que possamos todos nos unir, para que essa nação continue sendo uma bênção. Se um perder, todos vão perder. Não tem essa. Se a economia travar, todos vão perder. Mas o nome do Senhor é poderoso sobre estas circunstâncias. Oremos para a obra missionária, por todos aqueles que precisam nesta manhã. Pai querido, nós te agradecemos por este momento tão oportuno que o Senhor nos concede de aprendermos mais da tua palavra. Pai querido, intercedemos e pedimos ao Senhor pelas autoridades constituídas em nosso país. Oramos também, ó Deus querido, para os profissionais que estão trabalhando, ó Pai, seja nos hospitais, seja da segurança pública, seja aqueles, ó Deus querido, que estão trabalhando na limpeza, enfim, os mais diversos profissionais que estão, ó Deus querido, ainda fazendo a economia girar, o povo, ó Deus querido, receber os alimentos. Nós pedimos a tua bênção sobre a obra missionária, para